Olá, boa tarde. Começa agora o programa Correias com Sustentabilidade, aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Mas que você também pode assistir através do nosso aplicativo para smartphones e celulares RPT Play e também pelo site www.tvredepetrópolis.com.br. Esse programa é uma realização da UDAM. Tem como meta levar para você, telespectador de casa, informações precisas e relevantes sobre o dia a dia dos bairros que compõem o 2º Distrito. A gente está falando especialmente do bairro da Glória, Bonfim, Correias, Caetitu, Castelo São Manuel, Estrada Mineira, Prado, Loteamento Samambaia, Vista Alegre e Ponte Samambaia. Hoje, especialmente, a gente vai entrevistar a Dona Márcia, que já está sentada aqui do meu lado, né? Logo aqui atrás de mim, na verdade, e vamos falar um pouquinho sobre a Associação de Moradores do Ponte Samambaia. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Correias com Sustentabilidade. Vamos dar início ao nosso bate-papo com a Dona Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada. Há quanto tempo que a senhora é representante da Associação de Moradores do Ponte Samambaia? A história é longa, mas eu vou ter que encurtar. Com certeza. Na verdade, eu sou líder comunitária, assim, né, voluntária há 35 anos, desde os meus 15 anos de idade. Porque quando você é líder comunitária, é quando você age com os vizinhos. Por exemplo, se alguém precisa de um auxílio, você vai lá e socorre. Precisa de um remédio, você vai lá e socorre. Preciso de ir ao hospital, ir à clínica, enfim. Também visitar em hospital pessoas idosas, as pessoas adoentadas, isso já é ser voluntário. Líder comunitário é mais do que uma pessoa da família. É aquela pessoa que está ali em volta de você, que você pode contar com ela. Isso. Meu bairro é família, já somos 3ª geração, né? E assim, todos me conhecem, eu interajo com os outros, tanto da parte de cima como a parte de baixo, Loteamento Samambaia, Ponte Samambaia, Estrada Mineira, Cascatinha, Humberto Rovigatti, enfim. Assim, a gente interage com todos, né? E de que maneira isso tomou força? Com os líderes comunitários, né? Que é a Wagner, o Valquir da Estrada Mineira, o Raimundo do Roger, eu do Ponte Samambaia. O seu Valquir teve o prazer de vir aqui, a gente continua reclamando algumas respostas a respeito de corrimão e a união de uma rua, a união de uma rua com a outra. Eu só me lembro que uma delas é Ananias. A outra eu não me lembro de cabeça, o nome não está nessa pauta de hoje, mas a gente continua apertando a prefeitura, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Petrópolis para dar respaldo aos pedidos da Associação de Moradores lá da Estrada Mineira. Então, de que maneira que eu interajo? Assim, eu comecei como líder comunitária, interagindo das necessidades do bairro. Certo. E assim, os moradores começaram a se manifestar, a querer participar, e aí consegui com pequenas reuniões no bairro, vendo a necessidade da localidade, que é a iluminação, né, melhoria da rua viária, enfim, a urbanização. Né? Vocês têm uma sede enquanto associação? Não, a associação não tem sede. Essa é a nossa deficiência. E como é que são as reuniões? Na verdade... Quem pode participar? Como é que funciona isso? As reuniões, as pessoas, né, da localidade, no caso, tem a escola, a paróquia, né, que cede o espaço para a gente, o salão, e também tem um vizinho lá que tem o salão de festa, que também disponibiliza o espaço para fazer reunião. Então,
é a maneira que eu consigo. Tem como vocês se encontrarem. Isso. Atualmente, quais são as principais reivindicações da comunidade? Bom, quando eu comecei como líder comunitária, é a creche para o bairro. E assim, porque existe um espaço no bairro, né, que já foi, isso em 2002, no governo, quando o Rubens Bom Tempo foi prefeito. Certo. E aí isso já é um trabalho lá de trás, na verdade, com o ex-presidente da associação, que é o seu Job, tá? E assim, ele que me convidou para participar. Márcia, me ajuda. Seu Job Clare. Isso, seu Job. Conheço seu Job, um querido avô de um grande amigo meu. Então, Márcia, me ajuda. E aí começamos a interagir. Enfim, aí começamos também com o Serginho da UDAN, né? E viemos desenvolvendo nosso trabalho. Eu estou aguardando a respeito da creche, né? Que é a grande reivindicação. É a grande reivindicação. E existe um espaço, o terreno da Associação dos Moradores, que está para ser regulamentado, em documentação, enfim. Estamos aguardando. As crianças da comunidade que necessitam de creche municipalizada, creche pública, né, dizendo assim, elas vão para que lugar? Onde essas crianças ficam? Na verdade, com as mães em casa. Quando não fica com a mãe, fica na rua. E aí é onde eu manifestei, vamos tirar essas crianças da rua. Porque eu, pessoalmente, sou preocupadíssima com a educação. Porque a educação é a base de tudo. É o alicerce. Com certeza. Não adianta a gente reclamar que tem assalto, se a gente não deu a base. Na verdade, a educação começa dentro de casa. Sim, e a escola complementa. Né, complementa e auxilia. Então a creche é hoje a maior solicitação, sim, a maior solicitação. E quando viesse regularizando a documentação do terreno da associação, o posto de saúde e assim, o pavimento, meu sonho, dá licença, né? Assim, mas enfim, quem não sonha não vive. Pavimento com a oficina que auxilia os idosos que ficam dentro de casa ali parado, né, se sentindo impotente e tendo muita coisa para mostrar para essas crianças, para essas mães novas que podem ajudar de alguma maneira, enfim, somar. Com certeza. Você está falando uma coisa muito interessante, o telespectador da Rede Petrópolis de televisão que assiste a nossa grade sabe que eu também apresento o Terra Santa TV. E um projeto muito interessante lá no Terra Santa, no Valparaíso, é o projeto do programa Aquarela, que é uma integração dos idosos com as crianças. Quer dizer, é exatamente isso. Você pega tudo que o idoso já viveu, né? Sim, e a experiência transmite para essa criança e a gente faz um processo de ajudar essa criança a entender que ela precisa respeitar o idoso. Sim. Porque se ela respeita o idoso que convive, ela vai, consequentemente, respeitar o idoso na rua. Certeza. Então, você está fazendo um projeto de extensão e de mudança de paradigma. Para aquela criança, o idoso não é mais um velho chato. Ele é alguém que faz parte do contexto. Claro. Então, eu acho que, enquanto presidente da Associação de Moradores, a sua ideia é maravilhosa. Tomara que talvez o nosso próximo prefeito consiga ouvir as suas sugestões. A gente vai continuar a entrevista, mas agora eu vou chamar o nosso quadro fixo, Comunidade Ativa, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, a importância de todos nós sermos cidadãos, mas não cidadão parado dentro de casa, ser um cidadão ativo, participar da realidade do seu bairro. E hoje a gente vai falar sobre, o seu Felipe Guedão vai falar sobre um tema muito importante, que é muito relevante também para as associações de moradores, que é o requerimento. Isso mesmo. Vamos lá, Comunidade Ativa. A comunidade tem algumas ferramentas à sua disposição para poder atuar. Uma delas, entre outras, é o requerimento. A Constituição Federal, a Lei da Transparência, a Lei Orgânica Municipal detalham, prevêem este requerimento. Qualquer requerimento bem feito, feito de acordo com as normas pela comunidade, deve ser respondido em 20 dias. Então, veja, antes de eu ficar zangado com os meus governantes, Câmara, Executivo ou outra autoridade, antes de eu ficar zangado com as autoridades porque não fez isso ou aquilo que eu acharia certo, eu posso perguntar, eu posso me dirigir através de um requerimento. A autoridade tem 20 dias para responder.
tem que se dirigir ao prefeito ou ao presidente da Câmara, tem que se apresentar, tem que dizer qual é a base legal, e essa eu posso repassar para quem quiser. Enquanto voltou mesmo? Voltou. Ah, deu um probleminha no vídeo. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho. Fica com a gente. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Correias com Sustentabilidade e vamos chamar de volta nosso vídeo Comunidade Ativa com o seu Felipe Guedon para falar sobre requerimento, porque vale a pena assistir. Por gentileza. Deve ser respondido em 20 dias. Então, veja, antes de eu ficar zangado com os meus governantes, Câmara, Executivo ou outra autoridade, antes de eu ficar zangado com as autoridades porque não fez isso, aquilo que eu acharia certo, eu posso perguntar, eu posso me dirigir através de um requerimento. A autoridade tem 20 dias para responder. Tem que se dirigir ao prefeito ou ao presidente da Câmara, tem que se apresentar, tem que dizer qual é a base legal, e essa eu posso repassar para quem quiser, quando quiser, tem que dizer por que quer a informação, para que deseja esta informação e fazer a sua pergunta. Vou dizer qualquer tipo de pergunta. Eu queria saber qual é o valor da folha de pagamentos da prefeitura. Muito bem. Eu queria saber quantas pessoas trabalham na prefeitura. Muito bem. Eu queria saber quando vai ser feita tal obra que foi falado. Eu queria saber quando vai ser concluída tal obra. Eu queria saber se é possível fazer tal coisa. Qualquer tipo de pergunta pode ser feita por um requerimento. E o poder público tem 20 dias para responder, ou pode dirigir-se à pessoa que perguntou e pedir mais 10 dias para completar 30, mas tem que se dirigir para pedir mais 10 dias, senão o prazo é 20 dias. Posso assegurar a todos os amigos que verdadeiramente funciona, o requerimento é muito forte, mesmo porque engaja a responsabilidade da autoridade. Se a autoridade não responder, é só mandar para o Ministério Público que vai estar dando força àquele documento. Não estou reclamando de ninguém, só estou dizendo que não me respondeu em 20 dias, do que é uma obrigação constitucional. Constitucional. Artigo 5º, se eu não me engano, inciso 33. É uma obrigação da Lei Orgânica Municipal, se eu não me engano, artigo 35. Enfim, tem realmente, são coisas de muito peso que dão a esta ferramenta um poder muito grande. Então, às vezes, discutir, eu tenho uma pergunta a fazer, não imagina qual, cada um terá a sua. Se quiserem fazer através de um requerimento, é uma ferramenta à sua disposição, entrem no protocolo da Câmara ou no protocolo da Prefeitura e no máximo em 20 dias vocês terão a resposta. Vocês querem ver um aspecto curioso? Os vereadores têm um direito que não é
melhor ou mais eficiente do que ele. Eles também podem fazer uma pergunta e a resposta tem que ser dada nos mesmos 20 dias. Quer dizer, estamos no mesmo pé que um vereador. Façam as suas perguntas e no prazo de 20 dias vocês terão a resposta. Estou à disposição de vocês para alguma informação complementar. Então agora não tem mais como dizer não saber como perguntar à prefeitura alguma questão sem ter resposta nunca. Requerimento, esse é um procedimento ótimo que todos nós temos que utilizar cada vez mais. Continuando o nosso bate-papo, Márcia, quais foram as grandes conquistas da Associação de Moradores do Ponte Samambaia nos últimos anos e que vale a pena a gente ressaltar? Então, assim, na verdade, quando eu comecei como líder comunitário, eu sou presidente, vai fazer agora no final do ano 4 anos. O nosso trabalho começou rua viária mesmo, tapando buracos, enfim, iluminação, né? Algumas pequenas melhorias. E assim, com o tempo, foi dando resultado, né? A gente tomou um gosto, e aí, água do Imperador, enfim. E a creche para o bairro, né? Que eu sempre coloco. Essa é uma batalha, uma luta constante. É constante, e estamos aguardando. As reuniões de vocês têm periodicidade? Quando é que vai ser a próxima reunião? Para o nosso telespectador que é da comunidade, achou interessante e gostaria de participar. A próxima reunião que está para vir agora, estou aguardando respostas, é sobre a regularização fundiária do nosso bairro. Certo. Regularização fundiária. E algumas melhorias, né, no caso, reformas, né, pequenas reformas, tipo quadra de esporte, que existe a quadra, mas precisa de manutenção, mas também a gente cobra do governo, mas a gente também cobra dos moradores, porque não adianta cobrar só do governo, tem que cobrar também dos moradores. Com certeza. Então você é da teoria de que não adianta o governo fazer e o morador destruir. Pois é, porque a rua é a extensão da nossa casa, o quintal, assim, a vizinhança. Gente, vamos cuidar da rua, porque a rua é a extensão da casa. A prefeitura tem que capinar. Não, a prefeitura já tem o serviço dela. Não estou aqui para defender o governo. Estou aqui, mas assim, nós também podemos fazer. Por que não? Nós somos corresponsáveis pelo bem-estar comunitário. Isso, claro. Também, né? Claro, Eu acho que assim, a gente reclama que a rua não está varrida, que não está capinada, mas às vezes a extensão da cidade é tão grande, se cada um capinasse a frente da sua casa, se varresse a própria calçada, já dava outra cara para a comunidade. E outra situação, às vezes os moradores cobram a limpeza da rua, mas dentro do seu quintal tem um saco de lixo, tem uma lata cheia de entulho, tem os galhos que tem que ser podado, enfim, são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença. Fazem a diferença, é verdade. Falando em fazer a diferença, eu vou chamar uma matéria que o nosso repórter Vitor Matos gravou no Bonfim com o seu Jairo do Couto. Muito importante a gente assistir. Vamos lá, matéria. Em mais uma edição do Correias com Sustentabilidade, a gente continua na região do Bonfim, conhecendo os produtores locais e sabendo um pouquinho da história deles e do que eles distribuem aqui para a comunidade. E eu converso com o senhor Jairo do Couto, que distribui hortaliças, verduras e também legumes. Senhor Jairo, como é que é feita a produção de todo esse material aqui? Como é que é feita? A gente planta, quando chega 30 dias, igual aquela alface ali, está no ponto de sair já. Então agora já começa a sair. Então a gente tem dificuldade de fornecedor para a gente, entendeu? A gente conseguiu um restaurante, então tem um mês mais ou menos que eu coloco alguma verdurazinha lá, estão começando também agora, né? Mas então está difícil você conseguir, porque hoje, na situação que o Brasil está, não está fácil trabalhar. E distribui para restaurante, vende na comunidade local e também se alguma pessoa daqui da região quiser, o senhor comercializa, né? E dou muito para os pobres, as pessoas que são carentes, que não têm condições, a gente pega, leva na casa deles também, porque senão vai sobrar, vai estragar, entendeu? O que a gente tem basicamente aqui fruto do seu plantio? Eu planto milho, eu planto batata doce, planto aipim e planto o inhame chinês aqui. E abóbora, pepino. Além disso, toda a parte de hortaliças, alface, tudo isso, né? Exatamente.
Beleza, agora o senhor estava falando da importância do cuidado com as sementes para o replantio. E o senhor tem uma coisa específica com esse trabalho, a gente já mostrou, está mostrando nas imagens aí, o cuidado que o senhor tem com a semente de quiabo. Explica para a gente como é que funciona isso. O quiabo você tem que deixar ele secar. Por exemplo, eu geralmente, quando começo a colher o quiabo, eu deixo lá de baixo, aqueles que foram os primeiros, eu deixo eles porque eles são maiores e tem a semente, mas elas conseguem ali ir crescendo ali junto até chegar ao ponto dela amadurecer, igual você viu ali, aquele seco. Aquele já está seco, mas aquele tomou a chuva ali, por isso que ele ficou ela manchada, aquela já não serve mais. Então quando ele está amarelando, já secando ali por fora, eu pego ele e boto ele acabar de secar na sombra. E aí depois eu tiro a semente, coloco dentro de um vidro com areia e guardo ali. Ou seja, há um cuidado para que a produção seja de fato bem produzida para as pessoas que vão consumir, né? Exatamente, é isso mesmo. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse do seu sistema de adubo, o que você realiza aqui. Você estava falando desse trabalho para a gente nos bastidores, você de casa vai entender como é que funciona, né? Aqui eu trabalho, conforme eu já falei, com adubo orgânico aqui, que todo o mato que eu tiro dos canteiros ou no terreno, eu tenho um lugar certo para acumular ele ali durante 6 meses, eu cubro ele com terra, com 6 meses, ele vira o orgânico, que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês ali como é o orgânico. E a gente não trabalha com agrotóxicos, então a gente trabalha com cuidado, porque para mim, isso aqui é muito importante, por isso que eu ainda não parei de trabalhar, porque às vezes de manhã cedo eu venho para a horta, estou apreciando, estou molhando a horta, estou apreciando, conforme a planta vai crescendo ali, porque a planta é igual uma criança, você tem que cuidar dela também, porque senão ela não vai adiante. Então você tem que combater a formiga, porque aqui dá muita formiga lava-pé, não sei se você conhece, então a formiga lava-pé ataca muito o pé da planta. Então a gente trabalha com ele, o quê? É com a água de sabão, a gente elimina um formigueiro de uma vez por todas. Beleza, muito obrigado pela entrevista. 30 dias, 35 dias, a gente cuidando direitinho, com 30, 35 dias, você já tem alface para você expor para o mercado aí. Beleza, muito obrigado pela entrevista, gente. Você está acompanhando ao longo das últimas edições do Correios com Sustentabilidade toda a nossa conversa aqui na região do Bonfim com os produtores locais e olha que maravilha. Tudo isso você acompanha semanalmente nas edições do Correios com Sustentabilidade, veiculado na Rede Petrópolis de televisão. Você viu que a garantia de alimentação saudável, qualidade de vida e, claro, o melhor para a sua mesa e para você e toda a sua família. Eu volto aos estúdios com a apresentação da jornalista Carla Coelho. Muito legal, Vitor. Obrigada pela matéria, foi ótimo. Seu Jairo, uma gracinha, o alface estava uma maravilha. O senhor me deu alface, eu comi lá em casa junto com a minha família. Queria que a gente chamasse aí a imagem do nosso apoio cultural, Correias Plaza Center. Lembrando que no Correias Plaza Center, que fica ali na pracinha de Correias, a gente tem clínica médica, vestuário masculino e feminino, papelaria e presente, imobiliária, advogados, choperia e restaurante, sorveteria, cabeleireiros e engenheiros. Obrigada, Correias Plaza Center, pelo apoio cultural aqui com o programa Correias com Sustentabilidade. Dona Márcia, a gente está chegando no final. Queria que você fizesse suas considerações finais da nossa participação de hoje. E agradecer também a Ziliane, que participou com a gente aqui pelo WhatsApp. A gente vai perguntar também para a Prefeitura se tem alguma posição, prazo para essa creche ser estabelecida, ela que tem um bebê e quer voltar a trabalhar. Obrigada pela participação. Então, assim, a respeito da creche, né, de concreto, está lá em obra. E assim, se ela quer colocar a criança na creche, vá na Secretaria de Educação, procure a secretária e faz o cadastro, que ela vai ser bem atendida, com certeza. Ótimo, maravilha. Queria agradecer a Riluz, que me veste. Hoje eu tô com essa blusa vermelha com rendinha. Isso é meio ruim pra câmera, tá percebendo? Tô olhando aqui os lados, fico balançando. Essa aqui é uma nova peça da nova coleção Primavera-Verão e eles estão no saldão final das últimas peças de inverno. Então, Riluz, que fica na Rua Tereza, número 104, loja 18. Queria mandar um beijo especial pra Josi, que é gerente da loja, que sempre me recebe carinhosamente. A gente se diverte gargalhando, escolhendo os looks para a apresentação do programa. E também agradecer a Bambu Style,
que são os responsáveis pelos nossos móveis. A gente fica aqui com móveis sustentáveis de bambu, madeira, ou seja, material bonito, lindo, que é utilizado aqui no programa e também pode ser utilizado aí na sua casa. É só procurar no Facebook Bambu Style. Muito obrigada, a gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre contando também com a sua participação. Um abraço grande e até a próxima semana.